Olá pessoal, meu nome é Bruno. No vídeo de hoje a gente vai fazer a criação de um aplicativo do Django. Tá legal? Então vamos lá. Estou com o meu VS Code aberto aqui. Vou abrir a pasta. Legal. Dentro da minha pasta de desenvolvimento eu tenho uma pasta aqui de canal YouTube. Vou criar uma outra pasta para o projeto de hoje. Criando um app Django. Certo? Vou selecionar essa pasta. Pronto. Ela tá aberta aqui no nosso VS Code, ó. Não tem nada dentro dela, ela tá vazia, tá legal? Eu vou fazer essa primeira parte um pouco mais rápido, que é a parte de instalação do Django e criação do projeto. Se você tiver alguma dúvida, tem um outro vídeo, que é o primeiro vídeo que eu postei, que fala sobre a criação do projeto, tá bom? Então, vamos lá, eu vou abrir meu terminal aqui, deixa eu subir a câmera. Vou trocar aqui de PowerShell para CMD. Certo? Tá, a gente está aberto aqui o terminal, ó, tô na pasta que eu criei, users, Bruno, documento, desenvolvimento, canal YouTube, criando app, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é instalar o meu ambiente virtual, né? Virtual Env, Venv. Pronto, eu vou criar meu ambiente virtual que é para a gente poder fazer o desenvolvimento da aplicação dentro dele. Pronto, ó, ele foi criado, tá aqui ó, a pastinha criada. Todas as coisas criadas, certo? Limpar aqui o terminal. Vamos ativar agora nosso ambiente virtual para poder começar. Venv scripts /activate. Pronto, nosso ambiente virtual está ativo. Ó. Ele fica aqui, ó. Venv na frente do nosso caminho, certo? Para quem tiver alguma dúvida, toda essa parte de projeto, de iniciar um projeto no Django, tá no outro vídeo, tá bom? Lá eu explico um pouquinho melhor sobre o que a gente está fazendo aqui. Eu vou dar um pipe list para a gente ver o que tem dentro do nosso ambiente virtual. Ele está carregando. Geralmente esse ambiente virtual sempre vem vazio, né? Por padrão. Tá certo? Ele veio só o pip instalado e mais duas outras bibliotecas que são necessárias aí. Então eu vou dar um pip install Django e pressionar Enter. Vamos lá, ele vai instalar o Django para a gente dentro desse ambiente virtual, que foi o ambiente virtual que a gente criou. Dentro do meu ambiente virtual da minha máquina raiz, eu não tenho o Django instalado. Eu tenho só o Python lá, né? E algumas outras bibliotecas que eu utilizo, tipo a Virtual Env, para criar ambientes virtuais. Mas para não sobrecarregar a máquina e tudo que você for instalar, ser instalado na sua própria máquina, a gente cria esses ambientes virtuais, tá bom? Então ele está instalando, está demorando um pouquinho, pronto. A instalação feita com sucesso. Então pode ver que ele instalou, além do Django, várias extensões aqui que é necessário para o Django rodar. Vamos dar um pipe list, vai ver que agora a gente tem mais coisas instaladas. Pronto, aqui. Está instalado na versão 5.0.1 do Django, certo? Então vamos começar nosso projeto Django, fazendo código admin, na verdade Django, traço admin, start, project e o nome do projeto. Eu geralmente chamo o projeto de core, que é para eu saber que é a pasta principal do meu projeto, certo? Então é um padrão que eu uso de boa prática aqui e acaba funcionando bem. E sempre coloco um ponto no final para o Django não criar um monte de pasta uma dentro da outra ali, tá legal? Então, vamos rodar esse comando. Pronto, o Django instalou aqui pra gente, ó, pode ver ó, que a pasta que eu criei core foi criada aqui com meus arquivos necessários do Django e o manage.py, que é o arquivo baseline, né, que para rodar o Django, certo? Então a gente está com o nosso projeto Django criado. Foi a mesma coisa que eu fiz na outra aula, expliquei um pouquinho melhor sobre esse processo. Agora vamos começar o nosso aplicativo. Basicamente, a gente vai criar uma outra pasta de um outro aplicativo. Os aplicativos que a gente criar vão sempre conversar com a nossa pasta core aqui dentro, que vai fazer com que todos os nossos aplicativos rodem em conjunto. Então, tudo dentro do nosso projeto vai acabar sendo dividido por aplicativo. É uma boa prática porque fica mais fácil para a gente quando a gente precisa
programar ali, né, e não se perder em vários códigos, porque conforme o projeto vai ficando maior, a aplicação vai ficando maior, vai ficando muitos códigos se você deixar tudo numa aplicação só. Então, o recomendado é que você consiga dividir a aplicação e você vai criando por partes, certo? Então, eu vou criar nosso primeiro app aqui, rodando o seguinte código. A gente vai dar o python manage.py start app, certo? Esse é sempre o comando que você vai rodar para criar um novo aplicativo dentro do seu próprio projeto. Então, Python manage.py start app e o nome do app. Vamos criar como se fosse o nosso app de autenticação, certo? Então, Auth app. Eu gosto de colocar underline app para eu saber sempre que, tipo, essa referência de um aplicativo dentro do Django, mas isso não é necessário. Você pode dar o nome que você quiser. Você pode pôr listas como nome da aplicação, você pode pôr, quero criar um aplicativo aqui dentro que vai cuidar da parte de usuários, um outro que vai cuidar da parte de cadastros. Então você pode escolher. Eu vou começar pelo Auth App, que geralmente é uma das primeiras partes que a gente faz dentro da nossa aplicação, que é a parte de autenticação de usuários, certo? Então, pronto. Dei um comando aqui, pronto, criou a nossa pasta, Auth App, tá vendo? O Django cria para a gente vários arquivos igual foram criados aqui dentro da pasta core, mas são arquivos diferentes. No primeiro vídeo eu expliquei um pouquinho do que era cada arquivo aqui, né? E aqui também a gente tem a parte de migrations, que é a parte de migrações, onde tudo que a gente criar dentro da nossa models aqui, que isso aqui como se fossem as nossas tabelas dentro do nosso banco de dados, a gente vai rodar um comando que é de migração, e essas migrações vão ser criados arquivos aqui dentro, que são arquivos para poder dizer para o nosso banco de dados o que vai ser criado. Então o Django faz isso automático, a gente não precisa utilizar código SQL aí para conversar com o banco de dados, o Django faz automaticamente. Ele cria esse arquivo, depois a gente faz a migração e ele executa dentro do banco de dados aquilo que a gente quer, certo? Esse init geralmente sempre vai ter, ó, pode ver que tem aqui e tem aqui dentro do core o init, e ele sempre vem vazio. Isso aqui é só um padrão para o Django poder saber que isso aqui é uma aplicação Django. Então ele utiliza esse init em todos os apps para poder buscar esse app e rodar dentro do Django, certo? O admin é uma pasta, é um arquivo, na verdade, que a gente vai colocar aqui dentro tudo que a gente quer que apareça no nosso portal de administrador ali, de superusuário. Depois eu vou explicar mais para frente sobre isso. A parte de apps, isso aqui já vem configurado, a gente não vai mexer em nada agora. A gente pode utilizar algumas configurações quando for necessárias para rodar alguma coisa dentro do nosso aplicativo. A parte de models, que eu já falei, é onde a gente cria nossos modelos ali que vão ser enviados para o nosso banco de dados. Geralmente é como se fosse uma tabela. Então a gente vai criar os nomes das colunas ali e o que a gente deseja que dentro de cada coluna possa ser inserido, entendeu? Depois a gente faz um vídeo só sobre models. A parte de testes, esse aqui é mais para frente, mais avançado, e a parte de views, que aqui esse é o arquivo onde a gente vai fazer a maior parte da nossa aplicação. É aqui na parte de views onde tudo roda, onde tudo funciona ali de lógica da nossa aplicação, certo? Então vamos lá, voltando para o vídeo, depois que eu expliquei tudo isso, o que a gente vai fazer? A gente fez a criação aqui do nosso aplicativo, né? Python manage.py start app auth app. A primeira coisa, antes de começar a utilizar esse aplicativo, a gente tem que lembrar sempre, a gente precisa registrar esse aplicativo que a gente criou, auth app, dentro da nossa raiz do projeto, porque senão, desse jeito, se a gente começar a programar, o Django não reconhece ainda esse aplicativo. Então, a gente não vai conseguir rodar o que a gente fez aqui dentro, certo? Então, vamos lá. A gente abre o core, vai no arquivo settings. Nessa parte aqui, ó, installed apps, tá vendo? Aqui são todos os aplicativos que a gente for criando e forem instalados, que vão ser rodados pela nossa aplicação. Pode ver que já tem alguns preenchidos, tudo isso aqui já é do próprio Django.
são aplicativos que o Django já traz para poder rodar. Pode ver que ele tem um Django Admin, Django Elf, Content Type, Sessions, Messages, State Files. Cada um faz alguma coisa, pode ver que está na parte de Contrib. É como se fosse uma contribuição do Django para o nosso projeto. Então, muita coisa a gente tem pronta. A parte de admin, que é aquela parte que eu falei sobre o painel de administração do Django. A parte de alpha é a parte de autenticação. A gente não precisa criar uma autenticação do zero, porque isso é muito mais difícil e demanda muita questão de segurança. O Django já traz a maior parte disso pronto, então a gente vai ter tudo aqui dentro já abstrato, né? Tipo, o Django vai fazer pra gente. E outros aplicativos, a gente vai falando conforme necessário. Então aqui a gente vai criar, a gente vai inserir o nosso aplicativo que a gente criou. Vamos abrir aqui umas aspas e colocar o nome do nosso aplicativo, Alf App, certo? Eu gosto de sempre colocar uma vírgula no final para não esquecer, porque vai que na hora que você for colocar seu próximo aplicativo aqui, sei lá, você criou usuários e esqueceu a vírgula aqui em cima, isso não vai rodar, vai começar a dar problema, e para você identificar o problema muitas vezes vai ser um pouquinho demorado se você não tem o costume já de reconhecer alguns erros dentro do Django, tá bom? Então eu sempre crio a minha primeira aplicação e deixo já vírgula aqui para o próximo. Geralmente eu dou um Ctrl D aqui, né, que eu utilizo o atalho, e coloco a minha próxima aplicação, tipo usuários, certo? Vou até criar depois mais uma aplicação aqui para a gente colocar e rodar para vocês verem como funciona, mas vamos começar pela que a gente está aqui, então. Então, beleza, a gente veio dentro do aplicativo, do arquivo settings e já inseriu a nossa aplicação aqui como arquivo instalado. Então, isso já faz com que o Django reconheça essa aplicação que a gente criou. Só que para ele poder conversar com a nossa aplicação, a gente precisa inserir a URL dessa aplicação, que é o caminho que ele vai fazer para poder ir até a nossa aplicação. Por enquanto ele já reconheceu, ele falou, ok, eu tenho um aplicativo aqui instalado, e como que eu faço para chegar até ele? Vai aqui na parte de URL, certo? Então aqui a gente vai fazer o path, a gente vai colocar, vamos supor, você pode deixar vazio e criar o resto das URLs lá dentro, ou você pode colocar alf aqui, barra, é como se fosse o caminho da nossa URL, entendeu? Então aqui, vamos supor que quando a gente rodar a nossa aplicação, esse vai ser a URL alf barra o que a gente quiser acessar, certo? Então, deu uma vírgula, opa, sai fora aqui da aspas, uma vírgula. A gente vai utilizar o include, então a gente tem que importar ele aqui, ó, de Django URLs. Dá uma vírgula aqui, importa include, para a gente incluir, ó, include, e agora a gente abre parênteses e inclui a nossa aplicação. Vai ser a alf underline app.urls. Então ele vai acessar nosso aplicativo Alf App, e dentro do nosso aplicativo ele vai buscar o arquivo URLs, entendeu? Que é igual ao arquivo que o Core tem. Tá vendo que o Core tem o arquivo URLs? Então ele acessa a nossa aplicação e busca URLs dentro do nosso aplicativo, mas não tem, então ele não vem. Então a gente sempre tem que criar essa URL, certo? Então aqui está feito, já vou colocar uma vírgula aqui para o próximo também. Então o próximo passo é a gente criar esse arquivo. Então vou na pasta Alf App, né? Botão direito, novo arquivo. Vou criar nosso arquivo urls.py, que é da nossa aplicação aqui para poder conversar com a nossa raiz do projeto. Então, como é um arquivo novo, ele vem sem nada, a gente pode copiar a base desse daqui, se quiser, mas na verdade o que a gente vai usar daqui é só o URL partner. Aqui você vai ter que importar o from Django, Django.urls import path, certo? A gente vai usar o path aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar o name desse aplicativo também aqui,
Mais para frente eu explico para que isso funciona, mas também é uma parte de reconhecimento do Django. Mas não é todo mundo que usa essa daqui, mas eu gosto de usar. Então, o URL patterns, ele já criou para gente, certo? Então, aqui dentro vão ficar todas as nossas URLs que usuários inserem lá no nosso navegador, certo? Então, como funciona? O Django tem um sistema que chama MVT, que é Model View Template. Então, depois eu vou fazer um vídeo explicando só sobre isso, para poder explicar esse processo melhor. Mas, basicamente, a gente tem a parte de template, que é onde tem a comunicação do usuário, né, ali. Ele envia uma requisição, uma request, do tipo HTTP, HTTPS para a gente recebe isso na nossa URL, a URL busca dentro da nossa views qual função rodar com base naquela URL, e a views vai fazer toda a parte de lógica para a gente. Então ela vai dizer se a gente tem que acessar o banco de dados, que daí entra na parte de model, né? Se tem que acessar o banco de dados, ou se a gente só vai renderizar alguma coisa para esse cliente, né? Na parte, daí ela volta para a parte de template e envia de volta para o usuário, certo? Então vamos lá. Aqui a gente criou, então a gente vai dar um path, abre aqui e coloca a nossa URL. Vou colocar a URL login, como é a parte de autenticação, login barra, vírgula, a gente vai colocar. Então, quando o usuário digitar lá na nossa aplicação o endereço que for da nossa aplicação, lá no caso aqui a gente vai ser o 127.0.0.0 e barra auth barra login, o Django vai entender e vai chamar esse caminho. Eu já vou mostrar para vocês para entender melhor. Então a gente vai chamar aqui a views ponto, aí a gente vai falar a view que vai ser chamada. Vou pôr a login view, certo? E vou dar um nome para ela de login. Pronto, já vou colocar a vírgula aqui também para a gente não ter problema no próximo. Então, o que a gente está fazendo? Quando o Django reconhecer lá na URL que o usuário chamou auth barra login, ele vai trazer, vai reconhecer esse caminho e vai chamar a view login view. Pode ver que está dando erro aqui e aqui está em vermelho também, ele não reconheceu essa view, porque a gente não criou essa view ainda. Então a gente tem que criar essa view para que o Django possa, na hora que o usuário chamar, rodar essa view para a gente. Então eu já vou aqui importar as views, a gente vai dar um from ponto import views. O que eu estou dizendo para o Django? Que from ponto é a mesma coisa que de a minha própria aplicação onde eu estou agora, né, o ponto sempre vai representar a pasta que a gente está. Então, como a gente está dentro do URL auth-zap, então ele vai procurar dentro dessa pasta. Então, se eu quisesse, sei lá, procurar na pasta core, eu digitaria core, tá vendo, ponto settings. Ele ia procurar a views dentro de core.settings. Não vai dar certo porque não vai estar lá. Então, a gente vai procurar dentro da nossa própria aplicação. Então, from.import views. A gente está importando as views dessa aplicação, que basicamente é esse arquivo. A gente está dizendo para o Django vir até esse arquivo buscar as nossas views. Então vamos criar a nossa primeira view aqui. Então para criar uma view a gente vai dar def, pegar o nome que a gente quer dar para a view, como nesse caso eu já dei esse nome, então eu vou fazer igual aqui. Vou utilizar esse nome para ele poder reconhecer. Pode ver que lá estava em vermelho. Vou aqui dar um pass, só para a gente verificar. Tá vendo? Ele já reconheceu, tá azul. Porque ele está importando essa view aqui que a gente criou, desse arquivo views.py, ele está importando aqui. Então ele já reconheceu. Então o usuário digitou a nossa URL, login, ele chama a nossa view dentro de views da nossa aplicação aqui, que é isso daqui. Então, beleza, ele já reconheceu. Isso aqui é o caminho básico que a gente tem que fazer. Então, sempre que for criar um app, é assim que ele vai funcionar. Então, essa é só o primeiro, mas a gente pode criar depois o logout, é a mesma coisa. Então, sempre que você for criando agora dentro, não vai mudar.
Aí eu vou pôr aqui, ó, logout view e o nome vai ser logout. Tá vendo? Tá vermelho. Eu vou criar aqui def. Deixa eu já copiar. Eu sempre gosto de copiar para não ter problema de erro de digitação. Então sempre vai estar certinho. Aí, pronto. Já está configurado também. Então, tipo, aqui já estaria meio que funcionando todo o caminho da nossa aplicação quando o usuário digitar alguma desses caminhos, entendeu? O Django já reconheceria o caminho que o usuário digitou lá no browser, né, no navegador dele, já trouxe aqui para nossa URL, a URL entendeu, encontrou, o que ela vai fazer? Ela vai chamar essa parte das views, vai vir aqui nas nossas views e executar. E aqui vão ser feitas as execuções que a gente quer que sejam feitas dentro da nossa view com base na lógica da nossa aplicação, certo? Então, só para a gente poder testar isso daqui, eu vou importar aqui para a gente, from django.http import http response, que é uma resposta HTTP, só para a gente fazer um teste, certo? Então eu vou pôr aqui o que a nossa login view vai receber. Ela vai receber um request, que é uma requisição. Quando o usuário digitar lá o nosso caminho e o Django acionar a nossa view, o que ele vai ter recebido? Ele vai ter recebido uma request do tipo HTTP. Então, a gente tem que dizer para a nossa função aqui o que ele vai receber. Está recebendo uma request, entendeu? Então, assim, ele já vai reconhecer e conseguir renderizar isso. Eu vou pôr aqui um if request ponto method, opa, não é isso, request ponto method igual do tipo get. E deixa eu já apagar esse pass, que a gente não vai mais utilizar ele. E vou pôr um return do tipo http response. Eu vou aqui colocar uma mensagem pra gente, ó. Estamos na view de login, certo? Com isso a gente já vai conseguir testar. Para a gente testar, a gente tem que rodar a nossa aplicação. Então a gente vai dar um Python manage.py run server. Pronto. Deu um enter. Opa, ele deu um erro aqui. Ele está dando um erro de circular import. Então ele está importando alguma coisa que eu coloquei que está dando um erro de importação circular. Ah, pera aí, eu não salvei as nossas views aqui, ó. E também Ctrl S. Igual. Opa, aqui ó, faltou um igual. A gente não pode, quando eu coloco um igual só aqui, eu estou dizendo que a request, o método da nossa request é igual a essa string. E na verdade, eu não estou dizendo que, na verdade não é que eu estou dizendo que ele é igual aqui, eu estou querendo, quando eu coloco um igual só, é como se eu estivesse querendo atribuir esse get dentro da nossa request, não é isso que eu quero que ele confira, faça o igual de verificação. Então são dois iguais. Para mim que eu tinha digitado, mas tudo bem, dá um Ctrl S aqui para poder salvar. Pronto, agora deu certo, nossa aplicação rodou, tá vendo? Tá aqui, ó, ela rodou em 127.0.0.1 na porta 8000. Vou abrir aqui o nosso navegador e vou dar um Ctrl aqui, ele já vai abrir sozinho lá pra gente esse endereço, tá vendo? Tá aqui, ó, nosso endereço. Ele tá dizendo página não encontrada, por quê? Porque eu não coloquei nenhuma página sem o nome. Pode ver que ele diz aqui, ó, o que o Django encontrou. A gente tem a página de admin e alf, tá vendo? Ele mesmo já encontrou aqui a alf. Então a gente tem que digitar
o nosso caminho /alf, que é esse caminho que a gente criou aqui dentro do nosso core. Tá vendo? Opa, a parte de URLs do core. Aqui, ó, alf. Tá vendo os dois caminhos que a gente tem? Se eu deixasse aqui vazio, aí a gente teria que ele já enviaria para o alf, já enviaria para a nossa aplicação, porém com o vazio. Então eu vou deixar essa daqui vazio também. Cadê o URL alf aqui? Vou deixar o login vazio. Então é como se, tá vendo, eu não tivesse colocado nenhum caminho. Ele está rodando no na nossa página principal. Eu deixando dessa forma, porque eu não deixei nenhum caminho. Daí a gente conseguiria rodar nessa própria página. Pode ver que está aqui, ele rodou, ó, estamos na view login. Mas não é isso que a gente quer, porque na verdade a gente precisa colocar os caminhos, né? Você pode até deixar esse aqui como home, depois mais para frente criar uma view ali de home e deixar ele sem endereço nenhum, que é para ir direto para sua home quando chamar o endereço principal. Mas como a gente está criando a parte de login, vamos deixar aqui login barra. E vou deixar aqui também na core o alf para saber que a gente está dentro do alf app, para saber que a gente está dentro do, na verdade alf app não, aqui é só alf, né? Alf barra, para saber que a gente está dentro da nossa aplicação alf. Então beleza, vou fechar aqui de novo para a gente testar. Tá aqui, ó, ele rodou de novo, vamos abrir. Abriu, aqui ele falou página não encontrada, mas a gente vai digitar o nosso caminho onde a gente quer, alf barra login. Pronto, estamos dentro da view login, certo? Rodou. E agora, qual é a próxima view que a gente tem? A gente tem a logout. Então vamos digitar logout aqui, mas ele não vai renderizar nada porque a gente não fez nada na nossa view. Tá vendo aí? Logout não tem nenhum argumento e tal. A gente precisa também fazer um argumento para nossa logout, que é a mesma coisa. Então, quando o usuário, na verdade, dificilmente a gente vai digitar login e logout no nosso usuário, isso vai ser só um caminho que vai aparecer. A gente vai utilizar botões para poder fazer login, logout depois mais para frente, né? Então, quando o usuário estiver nessa página, o que a gente vai fazer? Vamos renderizar o logout. Então, a mesma coisa que a gente fez. Deixa eu fechar esse core aqui fechar para não atrapalhar. A mesma coisa que a gente fez aqui em cima, a gente vai fazer aqui para logout. A gente vai receber uma request. Vamos apagar esse PES aqui. E dizer para a request, if request ponto method igual a get, a gente vai dar um return para o nosso usuário de um HTTP response dizendo, vamos supor, você fez logout. Logout realizado com sucesso, certo? Dá um Ctrl S para salvar. Como meu servidor já está rodando, ele vai só salvar e rodar novamente. Ele está aqui. Agora eu posso dar um aqui, ó, logout com sucesso, certo? Então está funcionando a nossa aplicação. Deixa eu ver quanto tempo deu de vídeo, mas eu acho que já está legal. É quase 30 minutos de vídeo. Então, por hoje, eu vou passar só isso para a gente entender a parte de criação aí de um aplicativo dentro do Django. Espero que tenha dado para entender aí, né, que vocês tenham entendido o que eu quis passar. Se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu vou responder aí o que ficar de dúvida, mas basicamente é isso que a gente tem que sempre pensar quando criar um aplicativo que for rodar. A gente cria o nosso projeto Django e depois cria as nossas aplicações, né? Que nem eu crio a parte de Alf, poderia criar, dar um Ctrl C aqui para parar meu servidor, pronto, limpar aqui. A gente poderia rodar, a gente poderia criar uma parte de aplicação tipo de cadastros. Então pronto, eu rodei.
eu criei nossos cadastros aqui, entendeu? Isso faz com que a gente crie um aplicativo para cada parte do nosso projeto. Vamos supor que isso daqui fosse um sistema de supermercado. Então, tipo, a gente tem a parte de login, a parte de cadastros aqui, poderia ser de cadastro de produtos ou de cliente, então daí seria certo também criar o que é certo, tipo cadastro, underline clientes. Pronto. A gente criou um de clientes, aí tipo, um cadastro, produtos. E dentro de cada aplicação a gente faria os nossos códigos para rodar o que fosse necessário para cada um, para ficar mais tranquilo e mais fácil. E sempre, então, baseado na aplicação que a gente fez, sempre lembrar de ir no Core, em Settings e inserir essas aplicações aqui dentro. Então, que nem como eu criei aqui 1, 2, 3 aplicações, eu tenho que colocar as 3 aqui dentro. Então, eu colocaria cadastros, aqui eu colocaria cadastros, underline clientes, e aqui eu colocaria a cadastros, underline produtos. Isso faria com que o Django reconhecesse, depois a gente vem na parte de URL, faz a mesma coisa, cria uma URL para cada aplicação nossa, então a gente criaria de cadastros aqui. Não vou criar todas, senão vou voltar tudo no vídeo, mas basicamente é isso. Não pode esquecer de fazer com que o Django reconheça a nossa aplicação dentro do Settings, para ele reconhecer que a gente instalou essa aplicação, esse app aqui dentro, e a nossa URL, que é o caminho para ele chegar na nossa aplicação. E dentro de cada aplicação, criar os nossos arquivos URLs que não vêm criados, e depois desses URLs criados, fazer o caminho que vai chamar as nossas views. Tá legal? Espero ter ajudado. Vou trazer mais alguma coisa aí no próximo vídeo pra gente sobre uma continuação aí do projeto Django. E valeu, se você gostou, deixa um like e compartilha aí, se inscreve no nosso canal. Tá legal? Valeu, abração.